Vamos falar agora de um outro texto de Freud que compõe aí o conjunto dos textos da metapsicologia, né? Esse texto também é muito importante porque traz aí uma temática que é basal para a psicanálise, que é a temática da repressão, né? E como que o senso comum se apropria desses termos psicanalíticos para poder falar sobre muitas coisas, né? Se a gente para pensar. É impressionante como que o senso comum busca essa terminologia aí para poder falar de muitas coisas. Esse texto da repressão é um texto escrito um ano depois do texto da introdução do narcisismo, né? Portanto, um texto de 1915. E o Freud precisa dizer para nós uma questão fundamental, né? Ele está querendo marcar um pensamento que é exatamente o fato de que a repressão ela tem um papel fundamental no psiquismo humano, né? Papel esse que nós vamos tentar, de alguma maneira, buscar trazer aqui, né? E quem atende no campo da clínica, ou quem está em análise, reconhece esse conceito pela própria experiência vivida. Pensar a repressão, pessoal, e a gente percebe como que é uma conjuntura de textos metapsicológicos, né? Porque pensar a repressão significa também pensar a pulsão, né? Perceba que dentro dos textos que nós estamos trabalhando, o campo pulsional é um campo que está sempre muito presente, né? E se nós olharmos do ponto de vista da primeira teoria das pulsões em Freud, né, toda pulsão ela busca e tem como objetivo a satisfação pela via do prazer, tá? Toda pulsão humana está em busca de satisfazer-se. Isso é fato, né? Independente da pulsão ser de vida ou se for de morte, há uma necessidade de satisfação, tá? Só que nesse trajeto, a pulsão ela encontra um obstáculo. A busca pela obtenção de satisfação ou de prazer, ela esbarra em um obstáculo. Esse obstáculo é o que Freud chama de resistência, tá? Então, na medida em que as pulsões buscam satisfazer aí e buscam um prazer pela via de uma satisfação, e elas esbarram nas resistências, e as resistências são várias, tá? Só que o Freud vai dizer que uma resistência bastante expressiva e que ele gosta de marcar fortemente, né, é a própria repressão. Tá? A repressão é, portanto, uma das resistências pelas quais nós buscamos fazer com que a pulsão que nos habita não encontre o seu objetivo, que é a obtenção de prazer. Ora, se nós pensamos que a repressão é uma expressiva resistência, né, o que nós podemos pensar, pessoal? Nós podemos pensar que a repressão é, em último instante, um compromisso entre duas coisas fundamentais. A repressão é um compromisso entre a fuga, e nós vamos tentar entender o que é isso, é um compromisso entre a fuga e a condenação. Alessandro, mas o que é esse compromisso entre a fuga e a condenação? Né? É um compromisso entre a fuga, sendo essa impossível porque vem de dentro. Né? É um jogo de forças. É um jogo de forças na fuga da obtenção desse prazer e, ao mesmo tempo, né, opera-se também uma condenação pelo fato desse prazer ser obtido muitas vezes. Ora, isso suscita uma questão, né? Por que essa pulsão, então, ela deve ser reprimida se ela busca o prazer? Talvez nós pensássemos no senso, ou poderíamos pensar no senso comum, né? Bom, se a finalidade da pulsão é a obtenção de prazer pela via de uma satisfação pulsional, por que então ela precisa ser reprimida? Né? Porque o prazer, teoricamente, não nos faz mal. Mas isso é muito raso. Isso é muito simples. Se existe algo que faz mal para nós, pessoal, é a dinâmica do prazer.
Parem para pensar, né, pelas vias prazerosas, quantos vícios, quantas coisas, quantas questões nós colocamos e colocamos, inclusive, a nossa vida em diversas situações de risco em busca dessa obtenção. Nós podemos pensar numa obtenção de gozo, tá? O próprio Freud vai dando a resposta, né? Ora, se essa pulsão ela busca o prazer, ela deve ser reprimida, porque embora haja um prazer para uma parte do psiquismo, né? Essa pulsão, ela não é conciliável com outras partes do psiquismo. Ou seja, há uma inconciabilidade, se a gente puder usar essa expressão ou essa palavra, né? É exatamente o seguinte: eu obtenho a satisfação por um aspecto, mas essa satisfação ela não é conciliável com outras questões do meu psiquismo. Vou dar um exemplo simples. O jogo. Para quem joga, jogar é muito prazeroso. Mas uma coisa é você jogar. Outra coisa é você passar 2, 3 noites jogando. Direto. Perdendo dinheiro. Se endividando. Né? Então, embora jogar faça com que eu obtenha um prazer pelo exercício do jogo, ao mesmo tempo, esse prazer, em determinadas circunstâncias, não é conciliável com algumas dinâmicas morais, éticas, religiosas e uma série de outras coisas que são colocadas para mim no meu psiquismo. Percebem que a pulsão ela precisa muitas vezes ser reprimida exatamente porque ela é inconciliável com várias partes do meu psiquismo. E é exatamente esse movimento de não ser conciliável que produz aquilo que Freud chama do julgamento pela condenação. Né? E aí nós acabamos fazendo o quê? Nós desencadeamos a repressão. Então, uma vez em que eu condeno algo pelo qual eu estou obtendo prazer, eu acabo desencadeando em mim a temática ou a questão da própria repressão. A essência da repressão, segundo Freud, consiste em afastar e manter à distância algumas coisas do consciente. Ora, quando Freud está dizendo isso, pessoal, ele está dizendo que a repressão não é um mecanismo de defesa presente na origem. Né? Ele está dizendo que a repressão ela só se instala quando se estabelece no psiquismo uma separação entre o consciente e o inconsciente. Não é algo inato, né? Não é algo que a gente nasça com ela. Mas uma vez que nós vamos desenvolvendo o nosso aparelho mental e vamos separando as instâncias psíquicas e elas vão se organizando e se estruturando, né? É nesse momento que se instala a dinâmica da repressão. O Freud, nesse texto, embora seja um texto de 1915, ele vai retomando algumas hipóteses, pessoal, lançadas muito lá atrás, né? Já em 1894 e 1896, né? Quando ele vai falar sobre a questão das neuropsicoses de defesa. E no momento em que ele fala isso lá atrás, ainda no final do século XIX, né, ele vai distinguindo dois elementos no representante psíquico da pulsão que podem sofrer a repressão. Existem duas coisas que podem sofrer a repressão no nosso psiquismo, é o que Freud está tentando apontar. É a representação da coisa e o próprio afeto. Tanto a representação quanto o afeto possuem cada qual um destino diferente dentro do nosso psiquismo. No que tange a repressão, ou melhor, no que tange a representação, deixa eu só aumentar o meu ar aqui. No que tange a representação, pessoal,
O Freud vai dizer que há o que ele chama, num primeiro momento, de uma repressão originária. Ou seja, numa primeira fase, o representante psíquico, que ele vai chamar isso de representante, né? O representante psíquico da pulsão se depara com a recusa de ser assumido no consciente, né? Numa segunda fase, que ele vai chamar da repressão propriamente dita, ele vai dizer que existem algumas coisas que são derivados psíquicos do representante reprimido. É a representação da coisa. Então, tem algo que eu reprimo em mim, né? Escolho ali, eu elejo uma representação ou um representante específico, né? Esse representante psíquico que eu escolho é um representante da pulsão, e aí eu preciso fazer com que ele não chegue ao consciente. Então, o que eu faço? Eu reprimo ele, num primeiro momento, né? Num segundo momento, esse elemento que eu reprimo, ele cria derivados, né? Portanto, pessoal, a repressão não diz somente a representação propriamente dita de alguma coisa. A repressão, ela diz fundamentalmente também dos derivados do inconsciente. Eu posso reprimir a representação de algo. Então, eu reprimo minha vontade de jogar. Mas a minha vontade de jogar, embora seja reprimida, tá? Ela cria derivados psíquicos desse representante reprimido. Ela cria derivações dessa representação reprimida. E essas representações são da ordem do infinito. Essas representações é o que nós podemos chamar, no campo dos derivados psíquicos, né? E aí podemos pensar no quadro do sintoma. O sintoma, portanto, é um derivado do reprimido, né? Vejam, mas mesmo com a formação sintomática, a repressão da pulsão ela não desaparece. Ela continua no inconsciente e ela se prolifera, tá? Então vejam bem, pessoal, Freud vai dizer que nós reprimimos algo, ou a representação, ou o representante psíquico daquilo que nós precisamos reprimir, nós conseguimos fazer, num primeiro momento. Num segundo momento, isso que nós reprimimos cria derivados psíquicos, tá? Esses derivados do reprimido é o que nós chamamos de sintoma. E mesmo com a formação do sintoma, embora eu tenha reprimido a representação e tenha criado derivações psíquicas dessa representação reprimida, a repressão da pulsão, ela em si não desaparece. Ela continua no inconsciente e se prolifera no nosso psiquismo de forma até obscura. Esse processo contínuo, pessoal, faz com que a repressão seja, em última instância, aquilo que Freud vai chamar de uma repressão a posteriori. Por quê? Porque ela acaba reprimindo, né, tudo aquilo que eu preciso reprimir no campo da representação e dos derivados, mas ela não desaparece. Ela permanece em algum lugar. E para Freud, os derivados inconscientes, esses podem acessar a consciência. Podem acessar a consciência quando eles estiverem suficientemente afastados do conteúdo reprimido. Uma coisa é a representação. Então, eu reprimo uma certa representação, tá? E eu crio, a partir daí, derivados psíquicos desse representante reprimido. Esses derivados psíquicos, né, enquanto mais afastados eles estiverem do conteúdo reprimido, mais possíveis de acessar a consciência eles estão. E aí entra exatamente o trabalho do psicanalista. O psicanalista age aí exatamente no campo das associações livres
para buscar fazer o percurso inverso. O psicanalista busca aquilo que são os derivados inconscientes do conteúdo reprimido, para poder chegar no conteúdo propriamente do representante que foi reprimido pela repressão. Ou seja, pessoal, e como que o analista consegue fazer isso em termos de manejo? Pela observação daquilo que é o campo da linguagem do nosso inconsciente, por aquilo que a fala vai mostrando para nós, e vai mostrando pela associação livre, com o qual todo analisando é convidado e convocado a assumir, enquanto alguém presente dentro de um percurso analítico. Essa é a função do psicanalista. O psicanalista age exatamente aí, tentando acessar ou tentando trazer para a consciência, né, de alguma forma, aquilo que são os derivados inconscientes para poder fazer um percurso de chegar ao conteúdo reprimido. Tá? Pessoal, quando Freud lança essa ideia, ele está dizendo para nós que a repressão ela trabalha de maneira totalmente individual. Essa, inclusive, é uma das características dela. Tá? Ela trata cada derivado psíquico de forma absolutamente particular. Eu posso reprimir um representante. Esse representante pode derivar para 15, vamos chamar assim, né, apenas didaticamente. Um único representante pode me criar 15 derivados inconscientes. A repressão, ela vai trabalhar cada uma dessas derivações de maneira absolutamente particular, tentando fazer o tempo todo com que esses elementos não acessem a consciência. Só que a questão disso é que isso cria um quadro sintomatológico e é aí que entra a questão da análise. Uma outra característica da repressão que Freud vai colocar é o fato dela ser extremamente móvel. Tá? Ela se movimenta dentro do psiquismo inteiro. Basta pensar que se eu se eu reprimo alguma representação, e essa representação me cria uma infinidade total de derivações inconscientes, imaginem o gasto energético que a repressão precisa operar para poder trabalhar individualmente cada derivação do reprimido. Então, isso exige, por conta do psiquismo, um gasto energético imenso. Percebem que aí nós estamos falando do sintoma propriamente dito. Nós estamos falando por onde o nosso analisando sofre. Né? Nós estamos falando do retorno do recalcado, do retorno do reprimido, que vem sob a via sintomática. E é exatamente aí que o analista entra no sentido de criar uma possibilidade de trânsito para que o sujeito possa olhar para o sintoma, não necessariamente para poder eliminá-lo, mas em muitas vezes para poder criar uma condição de trânsito e até de uma ressignificação para que possa haver uma conciliação com aquela formação de compromisso que foi estabelecido ali. Isso demanda um tremendo gasto energético. Por isso, o trabalho do analista é um trabalho que ele depende fundamentalmente de duas questões. De uma entrega, isso é óbvio, mas também demanda muito tempo. Nós não devemos ter pressa. Pensem o que é trabalhar essa dinâmica psíquica. Pensem o que é chegar no campo dos derivados inconscientes do material reprimido. Isso, evidentemente, não é um trabalho que você faça em 5 sessões. Isso é um trabalho que você faz a médio e longo prazo, no sentido de você ir buscando oferecer uma possibilidade para que o sujeito possa encontrar-se com essas derivações e, a partir daí, criar uma possibilidade de quebra sintomática. Ou, pelo menos, de uma conciliação com aquilo que lhe faz sofrer. Percebam, né?
Então, quando Freud está dizendo isso para nós, ele está falando até aqui do destino da representação. O destino da representação é exatamente ser reprimido. Aquilo que é de alguma forma insuportável para mim, eu preciso reprimir. Esse é o destino da representação. Mas lembram do que disse a vocês? Que o Freud ele vai fazer uma distinção, né, da representação e do afeto propriamente dito. Então, ele vai fazer um caminho também para nós nesse texto, para mostrar qual é o destino ou o que sofre o afeto. Para Freud, meus caros, o afeto, ou aquilo que ele chama de quantum de afeto, né, é exatamente o elemento quantitativo da pulsão que é submetida à repressão. Não é a pulsão toda que é submetida à repressão. Tem uma parte da pulsão, ou tem um quantum dessa pulsão, um quanto de afeto, exatamente o elemento quantitativo, esse sim, ele é submetido à repressão, né? Esse afeto, meus caros, é tudo aquilo que advém da energia pulsional associado à própria repressão. E aí o Freud vai levantar que o afeto, ele tem 3 possibilidades de destino possíveis. A pulsão, ela pode ser reprimida, ou uma boa parte da pulsão pode ser reprimida, e pode, inclusive, não deixar nenhum traço, tá? Pode se manifestar esse afeto de forma quantitativa. Então, em determinadas situações, isso pode me trazer uma carga afetiva X ou Y, né? Ou pode se transformar numa outra coisa. O afeto pode se transformar, inclusive, em angústia. Percebam que nós estamos falando aqui das possibilidades de destino do afeto. E todos nós somos dotados de dinâmicas afetivas. Ora, pessoal, em última instância, qual a finalidade, portanto, da repressão? Quando nós pensamos no destino da representação e no destino do afeto. A finalidade da repressão é o tempo todo buscar evitar o desprazer. E é exatamente o destino do afeto que é o que decide o julgamento que fazemos sobre o processo de repressão. E para Freud, a repressão, ela sempre vem acompanhada de formações substitutivas e sintomáticas. Tudo aquilo que eu reprimo, eu preciso encontrar um substituto para colocar no lugar. Tudo aquilo que eu reprimo, cria-se ali naquela dinâmica um sintoma para eu poder dar conta dessa demanda. Ora, pessoal, a repressão é extremamente importante no trabalho psicanalítico, exatamente porque ela nos auxilia a pensarmos quais e por que o sujeito X ou o sujeito Y precisou encontrar um determinado campo repressivo, uma determinada formação substitutiva e sintomática. E por que ele escolhe aquela formação substitutiva e sintomática dessa forma e não de outra? Isso fala fundamentalmente da subjetividade do sujeito. Isso fala fundamentalmente aí da questão muito particular que diz respeito a cada um de nós. Tá? E ele acaba terminando, é um texto curto, esse o texto da repressão, né? Um texto realmente pouquíssimas páginas, tá? Eu colocaria aí como um artigo. Mais um artigo interessante, e o Freud vai terminar esse texto dando uma demonstração muito esclarecedora para a clínica, porque ele vai descrever exatamente a ação da repressão naquilo que ele chama das 3 maiores neuropsicoses, ou naquilo que ele chama nas 3 maiores afecções que o sujeito pode ter. Evidentemente, aquilo que ele
como falávamos anteriormente no primeiro momento da aula, dentro do quadro daquilo que ele observava enquanto matriz clínica, que era o próprio campo da neurose. Então, ele termina o texto descrevendo a ação da repressão, por exemplo, na fobia, incluso na fobia de animais, né? Que ele vai chamar também a fobia de histeria de angústia. Na fobia, a repressão, ele vai dizer que ela fracassa. Ela fracassa em que sentido? Ela substitui a representação de X para Y. Com qual finalidade? Aliviar o sujeito da angústia. Então, para eu ficar aliviado de uma angústia específica, eu acabo criando uma substituição da representação de algo por um outro algo. Ou seja, a princípio, temos a impressão no senso comum que a repressão teve êxito. Na verdade, ela fracassou. Ela fracassou exatamente porque o sujeito conseguiu encontrar na fobia ou na histeria de angústia um elemento substitutivo para isso. E ele aplacou a angústia, de alguma forma. Num segundo exemplo que o Freud coloca, que ele vai chamar da histeria propriamente de conversão, né? Ele vai dizer exatamente que a repressão nessa situação clínica específica, ela consegue eliminar o quantum de afeto, que é exatamente o que explica aquilo que ele vai chamar da bela indiferença histérica. Porque a histérica, embora seja aquela figura, né, que a gente tem uma ideia muito teatral dela, né, mas é a figura indiferente. Uma vez que ela converte para o soma ou para o corpo algo, ela está completamente indiferente à quantidade de afeto daquilo. Então, ele vai dizer que, nesse caso, a repressão consegue, sim, eliminar o quanto de afeto. Num terceiro caso que ele coloca, que é o caso da neurose obsessiva, ele vai dizer que é exatamente a hostilidade em relação à pessoa amada que é reprimida. Mas a repressão, ela não persiste. E o afeto vai retornar sob a forma de autorrecriminações intermináveis. O sujeito obsessivo, pessoal, é um sujeito que se autopune o tempo todo. A neurose obsessiva passa exatamente por um campo de autorrecriminação que não tem fim. Então, alguma coisa que eu não consigo simbolizar no externo, eu volto para mim de alguma forma. Então, eu preciso checar 10 vezes se minha porta está aberta ou está trancada. É uma forma de autorrecriminação e é uma forma que não tem fim. Ou seja, há uma hostilidade para uma pessoa amada que foi reprimida. Mas a repressão, ela não persiste. E esse afeto vai retornar para o próprio indivíduo, sob essa forma de autorrecriminações intermináveis. É o que o Freud vai colocar para nós. Então, percebam que quando ele está falando da temática da repressão, eu penso que esse é o fundamental para nós termos em mente. Nós reprimimos exatamente para evitar o desprazer. Nós buscamos evitar o desprazer o tempo todo. Por quê? Né? Porque nós temos uma tendência em sermos dominados pelo princípio do prazer e não da realidade. Então, nós buscamos uma obtenção de satisfação pulsional o tempo todo. Só que exatamente pelo fato dessa obtenção de satisfação pulsional não ser conciliável com outras exigências do meu psiquismo, incluso com outras exigências do meu próprio eu, e até da minha própria consciência, eu preciso reprimir uma série de coisas. Ela tem um papel fundamental. Ela tem um papel que nós não podemos desprezar, né?
E tem um papel que o analista precisa verificar dentro do campo da investigação que ele vai fazendo junto ao analisando, para ver até que ponto isso cria formações substitutivas e sintomáticas problemáticas, ao ponto do sujeito ter uma dificuldade para poder transitar na vida. Agora, ninguém está ileso à repressão. Ninguém passa pela repressão, ou ninguém deixa de passar, melhor dizendo, por essas formações. Agora, o trabalho de uma análise visa fazer exatamente com que a gente possa criar uma possibilidade de trânsito para que as formações substitutivas e as formações sintomáticas, elas não tenham um aspecto absolutamente negativo na minha vida. E à medida em que eu consigo fazer isso, pessoal, de alguma maneira, eu tive êxito no processo psicanalítico, ou no processo da análise. Percebam que é importante nós pensarmos a temática da repressão. É importante nós observarmos como que ela age em nós. Incluso na questão clínica, para podermos ver as derivações sintomáticas e as derivações todas advindas disso, desse material, do conteúdo reprimido. O que é o sintoma? Nada mais é do que o retorno do recalcado. O sintoma nada mais é do que o retorno do reprimido. Agora, existem informações sintomatológicas que paralisam o sujeito. Existem informações sintomatológicas que realmente anulam o sujeito. E é por aí que opera o sofrimento. E é esse o percurso que o analista precisa fazer. Buscar uma pavimentação dentro do campo da análise para que o material reprimido possa, de alguma forma, vir à consciência, para que nós possamos nos encontrarmos com os nossos fantasmas e, a partir daí, criarmos uma possibilidade de conciliação com eles, para que nós tenhamos um melhor trânsito na vida e nas relações. E é claro que esse percurso demanda tempo, demanda paciência, e demanda uma questão muito interessante, que é o fato de que nós precisamos olhar para o sujeito enquanto indivíduo. O modo como ele se relaciona com o sintoma dele, o que ele reprime, as derivações desse reprimido, são absolutamente singulares. A Raquel até comentou, né, numa contribuição sobre a questão da coisa diagnóstica, enfim, né? E como que realmente, para quem vem dessa área, é muito complicado, vamos dizer assim, abrir mão um pouco disso, né? Mas se eu penso no sujeito enquanto indivíduo, né? É claro que nós temos ali dentro do campo psiquiátrico e dentro do campo da medicina algumas coisas que marcam certas delimitações. Do campo de vista psicanalítico, eu até posso fazer uso disso, né? Mas eu preciso estar atento que por trás daquele sujeito tem uma forma que ele responde ao sintoma. Embora os sintomas possam ser os mesmos para o meu neurótico obsessivo, mas o modo como eu, Alessandro, o modo como a Suzy, como a Raquel, respondem a isso é absolutamente singular. E é aí que entra o dedo do analista. Não necessariamente do analista, mas aí que entra o processo da análise, no sentido de buscar essa resposta singular àquele quadro sintomatológico, que até pode dizer para mim sobre um certo diagnóstico, né? Mas eu preciso ir para além do diagnóstico, que é exatamente o fato de ir para o sujeito. O sintoma, se ele é o retorno do reprimido, eu preciso olhar como que eu retorno desse reprimido. E como que eu atuo nesse retorno. E como cada um dos meus analisandos faz essa atuação.
Então, eu preciso interpretar, incluso a repressão. Se eu, enquanto analista, faço uso do método interpretativo e eu preciso interpretar os fenômenos da clínica, e um dos fenômenos da clínica que operam é o fenômeno da resistência, e a repressão é uma expressiva resistência, eu preciso, enquanto analista, interpretar, inclusive, a repressão do meu analisando. O modo como ele se relaciona com isso. O modo como ele cria formações sintomáticas e substitutivas para isso que ele vai reprimindo. Isso diz respeito somente àquele analisando. Dentro de um percurso que eu, enquanto analista, faço com ele. É um texto muito curto, muito simples, o texto da repressão, né? Mas eu penso que ele é fundamental exatamente para dizer para nós dessa funcionalidade. No psiquismo, nada é aleatório. Me parece fundamental exatamente o modo como o sujeito responde à repressão. Que é aí que entra o trabalho do analista em observar a singularidade de cada um. Não sei se a Suzy e a Raquel têm alguma dúvida quanto a isso. Alessandro, eu só fiquei pensando, né, o tempo todo quando eu estava lendo, até por uma questão de temporalidade, aquele exemplo que o Freud cita lá nos 5 lições, né, que acho que é na segunda lição, que ele fala como se ele tivesse, eram seminários que ele estava dando lá nos Estados Unidos, né, e que se ele estivesse naquela sala e entrasse um sujeito e começasse a perturbar muito e colocassem essa pessoa para fora, né, e a porta ficaria ali fechada e tal. A questão de que você... Nossa, eu vou... tá claro na minha cabeça, mas não estou conseguindo passar. Que o que seria o inconsciente, né? Então, na verdade, assim, aquela pessoa ela pode continuar perturbando ali na porta, né? Mas tem algo que a impede de voltar para dentro da sala. Então, vamos supor que fossem os guardas ali na porta, né? Não sei se você acho que você se recorda desse exemplo. Porque os 5 lições foi escrito foi um bom tanto antes desse texto da repressão, não foi? Sim. E aí eu estou tentando entender se é o mesmo raciocínio que ele estava tendo naquele momento ali dos 5 lições, porque até ali parece que a questão da repressão para mim estava mais clara, e depois eu achei esse outro texto bem mais complexo, entendeu? Na verdade, Raquel, eu acho que aqui ele está fazendo, até porque faz parte, que ele está dando uma sequência, né? Dentro do conjunto dos textos metapsicológicos, ele precisa criar uma construção de pensamento. Então, aqui faz sentido o texto ter um pouco mais de complexidade. Mas a ideia é aquela. A ideia é aquela. Só que aqui ele preenche com algumas coisas, né? Que eu acho que ele não fala lá, até porque é um texto muito mais popular, vamos chamar assim. É um texto muito mais palatável, né? É um texto que até o público leigo consegue olhar para ele como sendo um grande resumo de algumas coisas pensadas até então, né? Aqui ele esmiuça um pouco mais algumas questões, porque ele precisa dar uma tecnicidade um pouco maior, né? Por isso que o conjunto dos textos da metapsicologia, de fato, são textos mais densos, né? Mas isso que você está falando são ideias que ele está colocando aqui, que ele já havia pensado lá, naquele momento, né? Só que aqui ele está colocando algumas questões, e me parece que uma função, e uma das questões que ele coloca cruciais, é a ideia da funcionalidade e a ideia das formações substitutivas e sintomáticas, né? E aí, quando ele vai falar dessa diferenciação entre o representante, os derivados inconscientes daquilo que o representante, daquilo que é reprimido do representante e da questão do destino dos afetos.
Eu acho que o que ele estende nesse texto de 1915 é exatamente o destino do representante e o destino dos afetos, que é alguma coisa que lá atrás ele não coloca. Né? Quer dizer, lá atrás é muito mais simples. Mas a ideia primária já estava colocada ali. Né? Aqui ele preenche um pouco mais, até porque o desenvolvimento conceitual traz para ele mais elementos para ele poder argumentar. Então, aqui ele pode falar de derivados psíquicos, aqui ele pode falar de afeto, aqui ele pode falar de algumas coisas que lá ele trata de maneira muito superficial ou quase nada. Não sei se ajudei ou respondi. Respondeu tranquilo, assim, era só mesmo para eu entender que era essa evolução, né? E eu tenho, desde dessa primeira leitura ali, do primeiro contato, uma certa dúvida em relação... Na verdade, a primeira pergunta é assim, resistência e repressão, eles não são sinônimos, acho que foi uma das últimas coisas que você falou. A resistência é uma das formas de repressão? Na verdade, não. Na verdade, é o contrário. Existem várias formas de resistência. Né? A repressão, o próprio Freud vai dizer que é uma expressiva forma de resistência. Tá. E A repressão censura? é uma forma de resistência. Ela não é a resistência, ela é uma das formas. Uhum. E censura? Em que sentido? Então, foi um dos estudos que eu fiz, aí que tá, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir isso agora, de que, assim, censura é algo que, de fato, impede que a repressão retome ao consciente, né? Ela venha. E daí que era a minha dúvida em relação às resistências. Porque, assim, censura, então, ela seria sempre algo inconsciente, né? Algo que o meu próprio psiquismo, digamos, trata de bloquear. Pensando nesse exemplo que ele deu aí da questão lá das 5 lições, a censura seriam, por exemplo, os guardas ali na porta que vão impedir aquela pessoa de retornar à sala. E que resistência é algo aí que eu não consegui colocar, por exemplo, dentro desse exemplo. Então, e eu, na verdade, eu não tenho certeza se esse termo censura, se é alguma coisa vinda do Freud mesmo. Sim, é advindo do Freud. O Freud coloca a censura já quando ele escreve ali a interpretação dos sonhos. Eu acho que tem um pouco a ver com isso mesmo. Deixa eu tentar ver as minhas anotações, se eu consigo. A questão da censura ele já coloca ali mesmo na interpretação dos sonhos. Né? Há todo um trabalho de censura para que não chegue à consciência algumas coisas que precisam ser reprimidas. Sim. A censura é como se fosse um grande agente. Eu colocaria, em termos didáticos, a censura como um agente da repressão. Tá. Eu colocaria, em termos didáticos, a censura como um agente da repressão, para que alguma coisa não acesse a consciência. O que eu achei aqui as minhas anotações de quando eu estava estudando isso. A censura é um processo que impede que o conteúdo retorne. E a resistência, ela se manifesta mais como atos, por exemplo? Não necessariamente só. Não necessariamente. Não necessariamente só. Né? A resistência pode se operar as resistências podem operar de diversas formas. Você fala pela via dos atos, por exemplo, você pode pensar que elas são mais visíveis. Isso. Eu acho que era esse que tinha sido meu Então, tem um entendimento. campo de resistência, por exemplo, na análise. Então, é o sujeito que falta, é o sujeito que não paga, é o sujeito... São formas de resistência. Né? Sim. Essas sim são mais visíveis. Mas o Freud vai apontando para nós, e essa me parece que é a questão quando ele escreve esse texto, é que essas não são as únicas formas. Né? E que a repressão ocupa um papel de destaque porque ela é absolutamente da ordem do inconsciente. Uhum.
Quer dizer, é aquilo que eu não consigo sequer deixar vazar. Eu deixo vazar por algo que eu não vejo a priori que está associado àquilo. O que é esse algo a priori? São as formações substitutivas e os sintomas. Sim, aquele monte de coisa que pode, né, É o as conjunto várias daquilo que ele vai chamar dos derivados inconscientes. derivados. Entende? Entendi. Então, Uhum, nesse aspecto, você pode fazer essa separação ou essa diferenciação. uhum. Então, você disse censura é uma ferramenta, um instrumento da repressão, foi Eu isso? colocaria como um agente da repressão. Um agente, tá. Em termos didáticos, eu Uhum, colocaria dessa forma a censura como um agente da repressão. uhum, E a censura, ela também está no nível, se a gente puder pensar em termos nosográficos ou em termos tópicos, talvez, né? A censura, ela está ali entre o inconsciente e o pré-consciente. Ela não deixa que algumas coisas acessem a pré-consciência, até porque aquilo que chega na pré-consciência é facilmente acessável à consciência sob determinadas circunstâncias. Então, ela mantém aquilo um pouco guardado de alguma forma. Ela mantém aquilo preservado. Agora, entre o preservar e o reprimir tem uma diferença. Então, a repressão, ela faz o processo de buscar ali conter alguma coisa e reprimir absolutamente uma representação ou um afeto. E a censura busca fazer com que isso não acesse outros lugares. Então, eu poderia pensar em termos mais práticos que a repressão, de alguma forma, ela opera sob a via daquilo que eu preciso recalcar no que tange ao afeto e no que tange à representação do material. Agora, quem observa e faz o trabalho para que isso não chegue a outras portas, portas essas incluso do pré-consciente, é a censura. Ela barra. Eu reprimo e barro. Reprimo e barro. É um conjunto de forças colocados ali. Eu pensaria em termos didáticos dessa forma. Eu acho que talvez essa imagem fique mais palatável. Não sei se ajudei ou se compliquei mais. não, ajudou sim. Eu ainda preciso fechar algumas, alguns raciocínios assim, mas foi uma nova leitura que eu tive aí desses termos, né? Mas eu acho que eu vou, aos poucos, vou me aproximando mais. Eu acho que existe uma questão importante da clínica, né? Como Sim. você falou, né? Quer dizer, quando eu começar a ter acesso a isso, daí eu penso que a supervisão vai ajudar muito, né? Daí eu conseguir entender, talvez, mais o que mais separadamente. Eu acho importante, eu acho que essa é a ideia crucial do texto, ou uma delas, né, uma das mais expressivas, é o fato de que a repressão ela é a forma mais expressiva da resistência. E ela é a forma mais expressiva da resistência porque ela está no âmbito do inconsciente. E é exatamente por estar no âmbito do inconsciente que ela cria derivações infindáveis. E é exatamente nessas derivações que se formam os sintomas e os substitutos. Me parece que essa é a ideia crucial, ou uma das ideias cruciais do texto. Tá bem? Alguma outra questão? Você, a Suzy?
para dar sequência, né? E aí a gente vai fechar um pouco o dia de hoje com um texto do Freud, também é um texto curto, que é o texto do inconsciente. Né? Pessoal, eu começaria dizendo a vocês uma coisa que eu ouvi certa vez de um professor. Acreditar no inconsciente é um ato de fé. Ouvi isso de um psicanalista muito experiente. Né? É acreditar em algo absolutamente intangível, algo absolutamente não palpável, mas algo absolutamente experimentado, do ponto de vista, se eu pensar que a experiência e a prática clínica demonstram a existência dele o tempo todo. E o Freud vai iniciar esse texto de 1915 também, aí um texto logo depois do texto da repressão, exatamente tentando demonstrar a existência do inconsciente. E quando ele vai dizendo isso, ele vai também nos lembrando, e por isso que a gente pode pensar num texto até continuador do texto da repressão, ele vai nos lembrando que o processo de repressão, ele não consiste em suprimir uma representação da pulsão apenas. Ele consiste, em última instância, em impedir que essa representação da pulsão se torne consciente. Aí retoma um pouco do que estávamos falando, né? Ou seja, Freud passa a se interessar agora, até então, essa é uma questão importante, até 1915, Freud se interessara na dinâmica do inconsciente do ponto de vista dinâmico. Naquilo que era propriamente dita a natureza inconsciente dos conflitos. Tá? Só que com a primeira tópica, na divisão do consciente, pré-consciente e inconsciente, o Freud passa a se interessar também pela topografia do aparelho psíquico. Topos, em grego, quer dizer lugar. Né? Só que é claro que o Freud, quando está dizendo isso, ele também vai deixando claro que isso nada tem a ver com anatomia. Né? Não se trata de localizar o consciente, o pré-consciente ou inconsciente em algum lugar do cérebro. As neurociências já tentaram fazer isso e fracassaram. Você não tem essa localização. Né? Onde é que está o inconsciente? O que é o inconsciente? O que é essa entidade psíquica? Ou essa unidade psíquica? O Lacan tem uma resposta genial para isso. Né? Quando perguntado para ele onde está o inconsciente, ele vai dizer: o inconsciente está na linguagem. Né? Porque é exatamente pela linguagem que eu consigo fazer com que todas as minhas formações inconscientes se apresentem. Através daquilo que o Freud já apontava na interpretação dos sonhos pela própria produção onírica, através daquilo que ele apontou no texto sobre a psicopatologia da vida cotidiana, a questão dos atos falhos, dos xistes, de uma série de coisas, o meu inconsciente vaza de mim o tempo todo, de alguma forma. Né? Ora, pessoal, isso é muito interessante para nós pensarmos. Porque, em última instância, quando Freud lança a ideia do inconsciente, essa ideia não é uma ideia original dele, mas ele dá um estatuto diferente e absolutamente singular para o inconsciente. Ele vai dizendo para nós uma coisa. Né? O inconsciente já era pensado por vários filósofos. Né? Não é uma terminologia advinda da psicanálise. É uma terminologia muito anterior. Só que o inconsciente até então, a grosso modo, ele era pensado como uma espécie de depósito ou de reservatório de algo. O Freud dá um estatuto muito diferente para o inconsciente. O Freud olha para o inconsciente como uma das instâncias psíquicas. E por ser uma instância psíquica poderosa, ele vai chamar e vai fazer um giro de 180 graus naquilo que se acreditava e se pensava até então. Porque vamos pensar que Freud está escrevendo isso em 1915 e já vinha pensando a temática do inconsciente desde a interpretação dos sonhos. Né? Pessoal,
ele está vindo de uma ciência positivista, de um ranço, vamos dizer assim, ou de uma herança positivista da sua época, né? Ele está vindo aí de um processo da própria modernidade. E quem é o sujeito da modernidade? O sujeito da modernidade é o sujeito da razão. É o sujeito cartesiano do penso, logo existo. Né? O que torna o ser humano humano do ponto de vista filosófico é o pensamento. O Freud vai dizer que isso não é verdadeiro. Ele não diz com essas palavras, mas ele próprio vai colocar e vai dizer que ele oferece para a humanidade aquilo que ele chama da terceira grande ferida narcísica. A primeira ferida narcísica que a humanidade teve foi quando Copérnico vai descobrir que a Terra não é o centro do universo. Então, nós não somos o centro de tudo. Né? Que nós somos mais um planeta pequeno em algum lugar da infinitude do espaço. E que o Sol, na verdade, dentro do nosso sistema solar, é o mais importante. Que nós giramos em torno do Sol e não os outros planetas ou o próprio Sol gira em torno de nós. Essa é uma primeira grande ferida narcísica. Nós não somos mais o centro do universo. A segunda grande ferida narcísica que Freud aponta é quando Darwin vai dizer que entre você, entre eu e uma barata, não há grande diferença. Eu uso essa expressão porque, é claro, existem diferenças fundamentais, né? Mas para dizer que dentro do processo da evolução das espécies, nós somos todos seres advindos de um processo evolutivo. E se nós somos todos seres advindos de um processo evolutivo, né? O fato da barata ter sobrevivido até hoje, nós estarmos aqui até hoje, nos coloca no mesmo patamar. E o fato disso acontecer tira de nós a ideia de que nós somos as criaturas diletas de certas divindades ou daquilo que podemos chamar do próprio Deus. Né? A ideia de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, somos as maiores e melhores das criaturas. Do ponto de vista darwiniano, quando ele fala da seleção natural das espécies, né, e do processo seletivo, ele está desdizendo essa informação e essa crença até então. Essa é uma segunda grande ferida narcísica. Ora, o homem não é mais o centro do universo. Agora, o homem não é mais uma criação predileta de Deus. O homem é fruto de um processo de evolução natural. Imagine o quanto que isso mexe inclusive com o narcisismo da humanidade. E Freud vai levantar uma outra questão, e aí ele dá uma funcionalidade diferente para a questão do inconsciente, e ele vai dizer que não é o fato de você pensar que te torna humano. O que te torna humano é a tua capacidade simbólica. O que torna uma pessoa humana não é o fato dela pensar, é o fato dela simbolizar. E o que governa a nossa existência não é a nossa razão. Embora eu queira o tempo todo acreditar que sim. O Freud está dizendo para nós que o que nos governa em última instância é o nosso inconsciente. Nós estamos aqui e o nosso eu e a nossa razão vai encontrar inúmeras justificativas para pensar. Eu estou aqui porque eu gosto de psicanálise, eu estou aqui por isso, por aquilo outro, né? Só que nós estamos aqui porque o nosso inconsciente nos ligou à psicanálise sobre algumas questões que nós sequer sabemos. Escolhemos a roupa que estamos porque isso tem uma justificativa inconsciente. Eu não abro o guarda-roupa, embora eu queira acreditar nisso, eu não abro o guarda-roupa e curto a primeira roupa que pego e visto ela de forma aleatória. Existe uma razão para isso. Claro que nós não ficamos obsessivamente preocupados com isso.
mas tudo tem uma funcionalidade, ou seja, quem nos governa é exatamente uma instância psíquica que não é a nossa razão. Pessoal, isso é a tremenda ferida narcísica do homem. Então, a psicanálise retira do homem uma das maiores seguranças dele, que é o fato de que ele só é homem porque ele pensa. E a psicanálise vai dizer que pensar não é o que o torna homem. O que o torna homem é uma capacidade simbólica, e essa capacidade simbólica só é possível porque nós temos uma produção inconsciente que é capaz de transformar tudo em absolutamente tudo. Eu consigo olhar para uma xícara e ver a minha mãe. Eu consigo olhar para uma casa e ter uma sensação de lar, ou olhar para uma casa e ter a sensação do inferno. Se na casa que eu morei quando criança eu era abusado, se eu olho para uma casa, eu nunca vou olhar para aquilo com a representação de um lar. Se eu tive muito amor, eu posso olhar para aquilo como uma representação de um lar. Né? É claro que quando eu digo casa, e aí nós podemos pegar um pouco aí da própria linguística, eu crio uma linguagem acústica para esse significante. Uma imagem acústica para esse significante. Né? Casa é significante, é a palavra. Cada um de nós cria uma imagem acústica. Se eu digo casa, nenhum de vocês vai pensar numa cadeira. Todo mundo vai pensar numa casa. A casa pode ser diferente, pode ser a sua casa, a casa da sua mãe, um sobrado, um apartamento, mas não importa. Cada um cria uma imagem acústica. Né? O que acontece é que existe uma possibilidade, isso só se dá pelas dinâmicas inconscientes, de que eu possa olhar para um significante e dar para esse significante infinitas possibilidades de significado. Até porque esse significante vai se ligando em outros significantes para que eu possa dar uma certa ideia de significado para aquilo. E isso não é possível fazer pelo pensamento. Porque dentro do campo de vista da racionalidade, o que opera? Não há espaço para contradição. Dentro do campo de vista da racionalidade, não há espaço para o contraditório. E o inconsciente é exatamente o lugar por excelência da habitação, da contradição e do oposto. No inconsciente não existe a conjunção alternativa ou. Você não trabalha com homem ou mulher. Você não trabalha com preto e branco ou branco. Você trabalha com homem e mulher, com preto e branco. Só existe espaço para conjunção aditiva e. Não é uma coisa ou outra. Tudo é possível dentro da dinâmica inconsciente. Percebam? Quer dizer, falar dessas coisas, pessoal, num momento histórico onde a razão tinha uma primazia, é de uma coragem gigantesca. Levantar o inconsciente ao estatuto de um agente que me domina para além de mim, é um estranho que me habita. E aí que deriva uma frase muito célebre do Freud, que não é desse texto, é de um outro, mas a gente pode pegar de empréstimo, que é o fato de que o eu não é senhor na sua própria casa. Ou seja, não somos nós que nos governamos. Não é a minha razão. Não é a minha consciência que me governa. É o meu inconsciente que me governa. Freud levanta na primeira tópica a questão do consciente, pré-consciente e inconsciente na interpretação dos sonhos, né? E aqui nós temos um trabalho muito interessante onde ele vai demonstrando a existência do inconsciente sob várias formas. Né? Por exemplo, ele lança uma ideia quando ele escreve esse texto de 1915. Ele vai dizer que a pulsão, veja que novamente a gente retorna para esse tema. Então nós estamos falando de 3 textos muito amarrados. Né?
Nesse texto do inconsciente, ele vai dizer que a pulsão jamais pode se tornar objeto da consciência. Porque a pulsão, ela só pode se tornar consciente de duas formas. Ou quando ela se liga a uma representação, ou quando ela se liga a um afeto. Perceba que aqui nós estamos dando continuidade ao texto da repressão, quando falávamos de representação e afeto. A pulsão, ela só se torna consciente quando ela é ligada a uma representação. Ou quando ela é ligada a um afeto, e aí eu tomo conhecimento disso. Só que aí o Freud levanta também a partir daí uma outra questão, né? Ele próprio se perguntar, até para ele poder responder e até se antecipar frente a algumas pessoas que pudessem levantar isso. Ora, os sentimentos, os afetos e as sensações podem ou não ser inconscientes como as representações? É uma pergunta que ele lança. Sentimento, afeto e sensação podem ser inconscientes? E ele vai dando uma brecha e uma pista para desenvolver isso. Ele vai dizendo, olha, sentimentos, afetos e sensações são coisas que eu percebo. Eu sei quando eu estou triste. Eu sei quando eu estou bravo. Eu sei quando eu amo. Eu sei quando eu estou com sensação de medo de algo. Então eu percebo. Se eu percebo, isso está no nível da consciência, teoricamente. Se isso está no nível da consciência, eu poderia deduzir que os sentimentos, os afetos e as sensações, eles não podem ser inconscientes. É um raciocínio lógico. Se a gente para pensar a partir dessa premissa. Só que isso suscita um outro problema. Se eu postulo que isso não pode ser inconsciente, porque isso é algo percebido pela minha consciência, como que eu, enquanto psicanalista, eu concilio o fato de que a psicanálise fala de amor, ódio e raiva inconscientes, ou até mesmo um sentimento de culpa inconsciente? Perceba, isso é uma problemática. E ele está levantando isso e questionando isso exatamente para trazer e trazendo a resposta, né? É a genialidade da escrita do velho. E ele mesmo responde, né? Se uma sensação, um sentimento, um afeto desaparece, isso significa dizer que é desconhecido ou que é recalcado, né? Mas ele vai dizer, e ele admite, que o afeto pode se tornar inconsciente por outras vias. Ou ainda pela transformação em angústia. O que o Lacan lá na frente vai dizer que a angústia é a mãe de todos os afetos. Ela pode se transformar em qualquer coisa. Tá? Ora, qual a conclusão que nós podemos pensar a partir disso, pessoal? Veja que ele vai fazendo um percurso para poder concluir uma questão, né? Há uma hesitação realmente nessa época, em 1915, no estatuto que Freud atribui ao afeto. Mais tarde, em outros textos, ele vai acabar reconhecendo um lugar importante do afeto no inconsciente. Tá? Que isso vai ser elemento aí de outras investigações em outros momentos. Mas é importante levantar isso, por quê? Porque ele está dizendo para nós algumas coisas do que ele já vinha tratando até então, né? Ou seja, e aí podemos avançar um pouco mais. O Freud está dizendo também que a repressão, ela é a retirada do investimento da representação. Eu retiro o investimento da representação, só que esse investimento continua ativo, ou melhor, essa representação continua ativa. Como que essa representação, então, ela não retorna no pré-consciente ou no consciente?
Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Para isso, meus caros, a gente precisa se perguntar em que sistema ocorre a retirada e a partida do investimento. Esse investimento que eu retiro da representação, pela via da repressão, ele ocorre em que sistema? No consciente, no pré-consciente ou no inconsciente? Quando Freud levanta essa pergunta, ele traz uma outra terminologia fundamental. Ele traz à tona a ideia de um contra-investimento. O que seria esse contra-investimento? É uma defesa do pré-consciente contra o impulso da representação inconsciente. Ou seja, no caso da repressão propriamente dita, pessoal, o objetivo do contra-investimento é manter a representação reprimida. E aí voltamos ao texto que falávamos lá atrás do próprio narcisismo. Lembram da repressão propriamente dita e a repressão originária? Né? Percebe que ele está fazendo um conjunto, e é bom estudarmos e olharmos para esse texto, esses 3 textos nessa ordem. No caso da repressão originária, o objetivo do contra-investimento é exatamente constituir a repressão e fazer com que ela se perdure, ou com que ela perdure. Na repressão propriamente dita, o objetivo do contra-investimento é manter a representação reprimida. No caso da repressão originária, o objetivo do contra-investimento é exatamente constituir a repressão e fazer com que ela perdure. A isso, meus caros, o Freud chama e dá-se o nome disso de metapsicologia. É algo que vai para além da psicologia tal qual se conhecia na época. A metapsicologia, portanto, é o modo como nós, psicanalistas, explicamos os fenômenos psíquicos sobre 3 pontos de vista. Nós olhamos sob o ponto de vista tópico, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista dinâmico. E aí entramos na temática novamente do inconsciente. No inconsciente, não há espaço nem para o negativo e nem para a certeza. Os processos inconscientes são atemporais e são submetidos ao princípio do prazer. Eles não dão conta da realidade e não conhecem a sua contradição. Perceba que nós estamos trazendo alguns elementos já pensados anteriormente por Freud. O inconsciente, ele é regido pelo princípio do prazer. E ele não dá conta da realidade. Ele não conhece a contradição da própria realidade, porque o inconsciente é a própria contradição em si. Nas dinâmicas inconscientes, pessoal, opera-se o tempo todo aquilo que Freud já havia apontado na interpretação dos sonhos, nos processos de deslocamento e condensação. O que ele vai chamar de processo primário. Isso diz respeito ao inconsciente. Aquilo que ele chama de processo secundário vai dizer respeito ao nível do pré-consciente, que tem como característica inibir a tendência que nós temos às cargas de investimento. E aí Freud faz uma distinção muito importante para nós. Existe alguma coisa que ele chama de memórias conscientes, e isso depende totalmente do pré-consciente nosso, tá? E existe aquilo que ele vai chamar de traços minêmicos, que são experiências vivenciadas e vividas no nosso inconsciente. Nós temos memórias, e essas pertencem ao campo da consciência ou da pré-consciência.
mas todos nós carregamos traços mnêmicos, que são experiências vivenciadas no inconsciente e que não foram acessadas para a consciência, mas elas estão presentes dentro de nós. Quando ele está falando isso, pessoal, ele está corroborando aquilo que ele já havia marcado na formatação da primeira tópica, de que inconsciente, pré-consciente e consciente não são sistemas isolados. Eles estão em estreita ligação e estreita relação. Eles dialogam entre si. Eles interagem entre si. Eles não são absolutamente autônomos. Eles são autônomos do ponto de vista do funcionamento, mas eles não são autônomos do ponto de vista da, vamos dizer assim, da atividade, porque eles coabitam e coexistem, e dialogam, e interagem. E o fruto dessas interações, de uma série de coisas, é exatamente o que vai pavimentar o conjunto relacional dessas instâncias. Aí entra uma coisa que eu queria tratar com vocês, que eu acho também interessante para a gente pensar a partir desse texto do inconsciente. Muitos de nós temos uma ideia de que fazer análise é trazer aquilo que é inconsciente para o consciente. Essa expressão é uma expressão muito errônea. Eu diria que não é totalmente errônea, mas é parcialmente equivocada. Porque não é possível trazer o inconsciente para o inconsciente, porque a consciência não abarca tudo aquilo que é inconsciente em nós. O processo de tomada de consciência, ele não se resume a uma simples passagem do inconsciente para o consciente. É preciso haver um novo progresso na organização psíquica. É preciso haver um superinvestimento, né? Então, o Freud ele ainda vai destacar a comunicação entre inconsciente e a dificuldade do consciente influenciar o inconsciente ao longo do processo analítico. Vejam, pessoal, que não se trata, em análise, de fazermos com que o inconsciente venha para a consciência. Não é simples assim. Você tem dinâmicas que passam pelas resistências, pela repressão, por todas as questões que a gente vem trabalhando até aqui. Você tem dinâmicas muito complexas e que não é simples. Nós vamos esbarrando o tempo todo nesses processos mentais, né? Então, você precisa de um rearranjo, de uma reorganização psíquica, para que o sujeito tenha uma condição de poder pensar ou de poder trazer algo do inconsciente, não o inconsciente, para a consciência. Percebam? Né? E aí tem uma questão, pessoal, que ele vai retomar a questão das parafrenias ali, né? Principalmente no que diz respeito à psicose. Se nós pararmos para pensar, o maior reconhecimento de que o inconsciente existe está na psicose, na esquizofrenia. Porque ali o inconsciente se revela sem obstáculo nenhum da repressão. É o inconsciente a céu aberto, como dizem. Né? Quer dizer, o psicótico ele tem um inconsciente a céu aberto, totalmente. Percebam que quando nós estamos falando disso, pessoal, essa é uma demonstração de que o inconsciente, de fato, ele existe. Porque o que explicaria o fato do sujeito estar ali naquelas questões? Para os esquizofrênicos, há uma predominância da relação deles com a palavra. Não tem espaço para simbolização. Para o esquizofrênico, a representação da palavra é a mesma coisa que a representação da coisa. Que é o exemplo que dei anteriormente, né? Acho que foi para a Raquel, dizendo, o psicótico, ele estabelece uma transferência maciça no sentido de que,
quando ele olha você como mãe, não é simbolicamente, você é a mãe dele. O psicótico não olha para nós e diz assim, sei lá, sua roupa está verde como o mar. O psicótico está vendo o mar em você. Não há espaço para simbolização. É possível ali nós observarmos tudo aquilo que a consciência não abaliza. Então é a forma mais concreta que nós temos de perceber que o inconsciente de fato existe. Então o Freud até vai tomar, percebam que, e por isso que eu digo, né, embora ele não entre no campo da psicose, inclusive para demonstrar que o inconsciente existe, ele faz uso da própria dinâmica psicótica para poder demonstrar como que esse inconsciente não só existe, como ele se apresenta de forma absolutamente aberta e sem a ação da repressão e sem a ação da censura. E sem a ação de todas as resistências, porque não há um campo resistencial ali. Ele está completamente desnudado. Pessoal, esse é o inconsciente que nós trabalhamos. Em termos de manejo, qual é a nossa ferramenta de trabalho? A nossa ferramenta de trabalho é o nosso inconsciente. Qual é o objeto de investigação do nosso trabalho? É o inconsciente do analisando. E Freud postula uma coisa muito interessante também, que os inconscientes, embora sejam individuais, eles dialogam entre si. Então, quando eu estou me comunicando com o meu analisando, os nossos inconscientes, eles estão também dialogando. Percebe? E nós temos que ficarmos muito atentos a esse diálogo. Muita coisa pode acontecer a partir daí. Pessoal, esses mais de 120 anos de psicanálise demonstram para nós que a psicanálise de fato existe. No que diz respeito àquilo que ela vai conceituando. Quando você olha na clínica, tudo aquilo que você vai operacionalizando ali na relação analítica do par, você vê o quanto que o inconsciente está presente o tempo todo. Não há como realmente a gente duvidar dessa instância. É uma questão muito interessante, muito intrigante. É claro que muitos talvez tentam detratar a psicanálise ou detratar o próprio fundador, porque vai dando ou vai fazendo algumas interpretações, mas que são frutos de uma leitura muito superficial e muito rasa. A psicanálise tem um campo teórico, um arcabouço teórico bastante denso, bastante rico. Olha quantas coisas a gente disse hoje. E quantas coisas ficaram por dizer dentro desses 3 textos. Os textos da metapsicologia são textos para nós lermos e relermos umas 3, 4 vezes na vida. No mínimo. Porque eles sempre vão trazer para nós alguma interpretação e alguma possibilidade de pensarmos sobre essas questões. Da minha parte, meus queridos, isso era o que eu tinha pensado em partilhar com vocês, que penso que são os pontos mais cruciais dessas 3 obras. Volto a dizer, de longe, nós esgotamos aqui o que essas obras falam para nós. De longe. Tá? Mas penso que nós podemos aqui, a partir das reflexões feitas, elucidarmos algumas questões, levantarmos algumas reflexões. Não sei se a Raquel tem alguma dúvida, a Aline, a Suzy.
Dúvida não. Eu ia só tentar fazer um paralelo, assim, quando você comentou na questão, principalmente de Lacan, que fala muito da questão da linguagem, né? O fato de que cada pessoa, né, pensa algo, tem uma imagem sobre casa, é um exemplo, né, já é uma grande prova do inconsciente. E se a gente fosse pensar que se não existisse o inconsciente, todas as pessoas pensariam casa da mesma forma. Né? Mais ou menos isso seria, porque é uma coisa bem mais É mais ou concreta. menos, né, Raquel, quando ele fala da temática da interpretação dos sonhos, né? Os sonhos sempre foram algo que intrigaram a humanidade, né? Mas lá atrás havia um sistema de decifração do sonho por um código universal, né? Então você sonhava com água e a água dizia tal coisa, que é uma coisa que no senso comum até hoje a gente sente, a gente ouve falar, né? Ele vai dizer que existe de fato a água sonhada e existe o representante que tem para o sujeito que sonhou aquela água. E para aquele sujeito, água diz uma coisa e para você diz outra coisa completamente diferente, né? Quer dizer, se não houvesse o inconsciente, nós pensaríamos, sob o ponto de vista da consciência, de forma a pensarmos e buscarmos exatamente quase as mesmas coisas. Mas o que é que faz com que eu acredite no inconsciente? É a possibilidade que eu tenho de criar uma representação para qualquer coisa, em qualquer momento. Então eu posso olhar para uma xícara de café e posso me emocionar com ela. A nível de consciência, uma xícara de café é só uma xícara de café. Sim. Mas ela pode me remontar uma memória afetiva e pode trazer dinâmicas aí da minha vida pregressa, com a minha avó, com minha mãe, com meu pai que faleceu, e isso pode me levar para o chão. Uhum. O inconsciente, embora a gente até diga que ele não é tangível, se nós pararmos para pensarmos friamente do ponto de vista da observação, ele é plausível demais. Basta ver pelas formações do inconsciente que o Freud diz, não só dos sonhos, mas das próprias outras questões, dos xistes, dos atos falhos, de todas as questões que ele vai levantando. É muito enriquecedor pensarmos. E penso que do campo de vista daquilo que trata da mente, claro que sou suspeito a dizer, mas a psicanálise ainda é uma ferramenta muito sofisticada, talvez a mais sofisticada para nós pensarmos esses elementos de formas mais aprofundadas. Por isso Freud usava muito uma imagem, ele gostava muito da ideia de associar a psicanálise a processos arqueológicos. Nós estamos escavando a mente o tempo todo e descobrindo coisas que a gente sequer pensa que elas podem existir. Algum pensamento, alguma ideia, alguma pergunta? Pessoal, eu agradeço então a paciência aí desse sábado de estarmos juntos, tá? Acho que a aula vai ficar gravada aí, depois os colegas também vão assistir. Havendo algumas dúvidas, algumas questões, podem acionar a SUS ou me acionarem aí que a gente vai auxiliando-os. Tá bem? Obrigada, viu, Alessandro? Foi ótimo. Obrigado, Raquel, pela aula, por estar presente. Obrigado, Suzy. Suzy até, não sei se a Suzy está Acho que a presente no momento. Suzy não está. Mas tá jóia, a gente vai se comunicando. Tá Até. bom. Bom Um fim de grande semana. abraço. Até.